aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Rodrigo Bartz, do componente curricular de redação, beleza, galera? Então vamos para mais uma aula, tá legal? Nas aulas anteriores, então, a gente estava exaustivamente vendo as estruturas, todas as estruturas ali da redação do Enem, e a gente veio por partes, lembra? Vamos fazer uma retomada aí. A gente estava analisando a redação como um todo, as competências. Logo depois disso, a gente foi para a introdução, vimos as formas de começar um texto ali, o que tem que ter na introdução, a famosa tese, o que é os argumentos. Depois a gente foi para o desenvolvimento. E aí pareceu até exaustivo, né? Mas era bem essa mesma a questão. Trabalhar muito o desenvolvimento do texto, porque é uma das partes mais difíceis, que os alunos mais têm dificuldade aí para desenvolver um texto. Então a gente trabalhou exaustivamente o desenvolvimento, analisamos o que era um tópico frasal, a gente viu também como, na verdade, aprofundar o que era um repertório, os tipos de desenvolvimento e hoje, então, nós vamos para a parte final do texto, que é a nossa conclusão, que no Enem tem um outro nome, né? Que é a intervenção social. Então essa também é uma das diferenças da redação do Enem para outras provas de redação. Por exemplo, se vocês forem fazer um concurso público em que terá uma prova de redação ou outros vestibulares, na redação eles vão pedir para vocês uma conclusão, que é um fechamento das ideias, tá? E a gente vai ver isso também. No Enem é diferente. Além do encerramento do teu texto, de um fechamento das ideias, tu tem que fazer uma intervenção social, que é para saber como que o aluno está, se ele sabe os seus direitos e seus deveres como cidadão. Beleza, galera? Então tá aqui o componente, meu nome, minha rede social aqui para vocês. O que está no material do INEP, tá? O INEP liberou um material aí há pouco tempo, vocês devem ter tido conhecimento, já está disponível na web, que era um material que os professores, que eram os corretores, ganhavam para estudar e para fazer o curso preparatório de como fazer a correção do Enem, tá legal? Nesse material, eles mesmos colocam isso, e a gente já deu algumas pitadas nesse material aqui quando nós vimos a competência 5 em aulas anteriores, mas de todo esse parágrafo aqui, o que eu acho que é importante para vocês é o que eu vou destacar, tá? Então, ó, a primeira coisa que eles querem de vocês, uma ação, que é o que fazer, como resolver esse problema, tá? Depois, é um agente do governo, um ministério, uma secretaria, uma prefeitura. Logo depois, eles querem que vocês coloquem o modo ou o meio de execução dessa ação. E logo depois, o efeito dela, ou seja, o para que fazer. O que tu pretende, qual é a pretensão de elaborar e realizar aquele projeto. E logo depois também eles colocam um detalhamento, tá? Então, na verdade, a intervenção que vai tirar a nota 200, que é a nota máxima nessa competência, é a que tiver esses 5 elementos, tá? Então, olha só, interferir no problema apresentado pelo tema. A proposta de intervenção deve exprimir minimamente o que deve ser feito de maneira ativa. Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que pensar, de maneira ativa, ou seja, interferir no problema. Ano passado, muitos alunos me perguntaram, porque o tema era democratização do acesso ao cinema. Muitos deles me perguntaram, professor, eu coloquei o Ministério da Cultura e nós não temos mais o Ministério da Cultura. E eu disse para eles, não tem problema. O governo ele não quer avaliar se o aluno entende, por exemplo, de todos os poderes, de qual é a função de cada um dos ministérios e secretarias. Claro que tu não pode botar um ministério absurdo para a tua intervenção, mas tu deve ter a mínima noção de qual é a função de cada um. Tanto que, no ano passado, muitos alunos utilizaram o Ministério da Cultura, que não existia mais no momento, e não foram descontados por isso, tá? Então, o importante aqui é tu colocar esses 5 elementos, tá? Ação, agente, modo, meio, efeito e detalhamento, tá? E outra coisa muito importante, que nós já conversamos sobre isso quando nós vimos a competência 5, mas eu vou retomar, eles trazem uma palavrinha lá que é
exequível. O que é isso, professor? É uma intervenção possível de ser realizada. Então, eu não posso falar algo que não é possível de ser realizado. Então, eu tenho que pensar. Eu sempre dou o exemplo. Por exemplo, eu moro próximo a uma esquina e nessa esquina, próximo à minha casa, há uma faixa de segurança. E o movimento de carros é muito grande. Eu tenho uma vizinha que é idosa já e todos os dias ela precisa ir ao outro lado da rua. E os carros não param para ela atravessar, então ela demora horas e espera até que alguém vá ajudar ela ou faça algum sinal ou pare o trânsito ali para ela passar. Beleza. Tu, como cidadão, como tu faria para intervir nesse problema? Escrever uma carta para a prefeitura, explicar a situação, fotografar, colocar na rede social. Então, a grande moral dessa questão aqui que se chama intervenção social é saber se o aluno tem noção de cidadania, se o aluno tem noção de direitos e deveres, de dizer, olha, eu, Rodrigo, como cidadão, acredito que o problema seria resolvido da seguinte forma. Então, por isso que tu vai dar uma ação. O que fazer? Sei lá, colocar uma lombada eletrônica, utilizando esse exemplo que eu dei. Quem vai fazer isso? A Secretaria de Obras, a Prefeitura, juntamente com uma parceria entre o governo do Estado e a gestão municipal. Como faria isso? Eu acabei de dar o exemplo, né? Por meio de parceria e arrecadação maior de impostos. Para quê? Para que os motoristas se conscientizem de forma rígida que devem parar frente à faixa de segurança. E aí eu dou um detalhamento maior que tudo isso nós vamos ver agora de forma bem tranquila que eu vou explicar para vocês, tá? Então esses 5 elementos vocês têm que lembrar, beleza? Ação, então, ó, olha só. São exemplos de ações os trechos destacados a seguir. Na avaliação da proposta de intervenção, a ação equivale a um elemento válido, desde que tenha caráter interventivo. Ações que se distanciam desse caráter serão consideradas elementos nulos, que se caracteriza por ser uma tentativa mínima de propor uma intervenção. Esse elemento não é contabilizado na contagem dos elementos válidos para a atribuição de nível à proposta, pois se trata de uma ação normalmente pouco interventiva. Então, olha só, eles dão exemplos aqui nesse material, tá? Eu vou ir ao quadro, vocês acompanhem aqui. Primeiro elemento, então, hoje nós estamos falando da intervenção social, tá? Intervenção da redação, que, na grande maioria das vezes, ela vai estar lá na conclusão, tá? Na conclusão do texto, que é o último parágrafo. Então, a gente viu alguns elementos. Qual é o primeiro elemento que eles trazem, então? Ação. Esse aqui, ó. Se vocês quiserem anotar aí para vocês, coloquem uma palavrinha do lado, tá? Vocês podem colocar aqui do ladinho de ação uma pergunta. O que fazer? O que? E ali no material eles dão exemplos do que fazer, por exemplo, com perdão da redundância, lá na intervenção, ó. Portanto, o governo federal deve criar mecanismos de proteção. Olha só, então um exemplo de ação que eles estão dando, ó. Deve criar mecanismos de proteção. Olha que bacana. Devem criar mecanismos de proteção para as pessoas engajadas no ambiente digital, ó. Isso aqui é tudo em relação, obviamente, ao tema de 2018, ó. Esse é um exemplo de ação que eles estão dando. Qual outro, professor? O governo crie leis rigorosas. Crie leis rigorosas que regulamentem o uso. Ó, isso é outro exemplo aqui que eles estão dando também, ó, de ação, tá? Então, lembrem-se sempre dessa pergunta aqui, ó.
um dos elementos que devem constar obrigatoriamente na intervenção social da redação do Enem é ação. O que fazer? O que deve ser feito para resolver o problema que você mesmo vai ter levantado e que vai estar lá na sua introdução textual. Então, olha só, é importante haver uma conscientização do processo. Então, olha só, também é um exemplo de ação. É importante o usuário da internet estar formado do senso crítico. Então, é sempre assim, ó, o que fazer, tá? Criar mecanismos, criar leis, regulamentar, estar atento, haver conscientização. Tu está vendo que é uma ação de nível proposital, assim, então eu estou dando o que fazer, tá? Lembrem-se dessa perguntinha que vai fazer vocês lembrarem, tá? E lembrem-se desses exemplos ali que o próprio material do INEP vai trazer para vocês, tá legal? Voltamos aqui, então. Ações nulas, gente, ou seja, aquelas ações que não vão ser contabilizadas como ações e, portanto, tu não vai ter os 5 elementos que são necessários e vai ter a nota menor. Ações nulas, ó. Infere-se, portanto, que esses obstáculos devem ser superados de imediato. Por que isso aqui é uma ação nula, professor? Porque tu está vendo que ele não está dando ação nenhuma? Não tem uma ação aqui? Ele está dizendo, ó, esses obstáculos devem ser superados. Mas como que nós superamos esse obstáculo? Que ação fará com que esses obstáculos sejam superados? Não está constando no texto. A mesma coisa o segundo exemplo, que eles dizem, portanto, medidas são necessárias. Tá, mas e aí? Qual medida? Qual ação a gente faz? Que medida é essa? Então tem que deixar claro aqui a ação, porque senão essas ações vão ser consideradas nulas. Outro exemplo de ação que é considerada nula. Ó. Portanto, é necessário que o poder público tome uma medida. Qual medida, meu querido? Qual medida, qual ação que deve ser feita pelo poder público que resolve essa ação? Porque se tu colocar isso aqui na tua intervenção, ela vai ser considerada nula. Então, é necessário que tome uma medida. Medidas são necessárias. Obstáculos devem ser superados de imediato. É como, na verdade, eu sempre converso com meus alunos quando a gente faz a correção da redação. Eu sei que tem que ter uma medida, porque voltando ao nosso exemplo, a minha vizinha não consegue atravessar para o outro lado da rua. Eu sei que deve haver uma medida. O certo seria o motorista parar, né? Mas no Brasil a gente, infelizmente, não tem essa cultura. Mas como nós resolvemos isso? Ah, medidas devem ser tomadas, eu sei. Eu sei como cidadão e como vizinho. Mas quem toma essa medida? Qual ação deve ser tomada? Então tem que deixar claro isso no texto, porque nós sempre conversamos sobre isso. Ah, mas eu queria dizer isso. Eu disse, eu sei que tu queria, mas não está escrito. Infelizmente a gente não está num café batendo papo. Eu estou lendo uma redação de uma pessoa que eu não conheço, que é o caso do corretor do Enem. Tá legal, gente? Então, ação é isso, tá? Não se esqueçam disso, ela tem que ficar clara no texto. É como aquela frasezinha importante, né? O óbvio tem que ser dito. Que tem que ter medidas, eu sei. Qual medida? Que ação a gente faz para resolver isso, tá legal? O que é o agente, cara? É o elemento que identifica o ator social apontado para executar a ação que se propõe. Seguem alguns exemplos de como o agente pode aparecer textualmente expresso. Cabe reforçar que na avaliação da proposta de intervenção, o agente equivale a um elemento válido. Quando o agente é expresso por termos que não permitem a precisa identificação do ator social indicado para a execução da ação, ele deve ser considerado nulo, o qual não é contabilizado na contagem dos elementos válidos para atribuição do nível da matriz. Ou seja, o que é um agente? Eu vou ir ao quadro de novo e a gente vai apontar aqui. Então, o primeiro a gente já colocou, ação. Quem é o agente? Tá? O agente, meus queridos, é a perguntinha quem? Quem faz isso? Lembra que nós conversamos sobre o Ministério da Cultura, que não existia mais no último ano, e ele foi citado por vários alunos, então não precisa exatamente tu saber quem faz o quê, mas tu precisa ter uma noção. Ah, o tema é de saúde, quem é que pode fazer, professor?
Ah, pode ser o Ministério da Saúde, o Ministério da Saúde. Quem mais pode fazer, professor? Ah, secretarias municipais, estaduais, secretarias e assim sucessivamente, né? Ah, é um tema relacionado à educação. O Ministério da Educação, o Ministério da Educação, as secretarias, né, de educação e assim sucessivamente, né? Ah, é de violência? Quem é que pode resolver? Ah, o Ministério da Justiça, o Ministério Público, as escolas, a sociedade, o cidadão. Todos eles devem ser também, como na primeira que a gente viu ali, devidamente identificados. Quem é esse cara, quem é esse agente que eu estou trazendo aqui? Tá? Não precisa saber exatamente qual é a função, como eu disse para vocês, mas lembrem da palavra que eu comentei agora no início dessa aula, exequível. Ele tem que ser palpável, não pode ser utópico demais e ele também não pode ser muito largo. E nós vamos ver alguns exemplos em que essas intervenções elas são extremamente fora da realidade, não há como fazer. Tá? Nós vamos ver exemplo bem certinho. Então, olha só, isso aqui o agente, então, vou colocar uma flechinha aqui, ó. Vocês lembrem-se dessa pergunta, ó. Quem? Quem vai fazer essa de cima aqui, ó, a ação, que é o quê? Então, lembre-se sempre que o agente vai ser o responsável por realizar a ação. Quem realiza o quê? Essa é a perguntinha, tá? Voltamos aqui. Olha só, por que aqui eu trouxe para vocês dar uma olhada nessa parte de baixo, agentes nulos? Porque são agentes, na verdade, que não são válidos, tá? Então, se nós formos ver, por exemplo, essa primeira, ó, os provedores de conteúdo devem utilizar os filtros. Os provedores de conteúdo dificilmente farão esse tipo de coisa. Então, ele não é um agente válido para a nossa intervenção social. Segundo exemplo, por órgãos competentes. Quais órgãos, meu querido? O Ministério, a Secretaria, a Polícia Federal, o Ministério da Fazenda? Qual órgão competente? O Estado, em parceria com as escolas, promovam palestras elucidativas a toda a população, visando ensinar o bom uso de tais ferramentas. Qual Estado? De que Estado tu está falando, cara pálida? De qual Estado? Está falando em que sentido? Identifica ele, deixa claro para a banca que vai estar lendo a tua redação. Para tanto, nós temos que ter, nós quem? Nós estudantes, o cidadão brasileiro, o povo brasileiro no geral, quem é que é esse nós aqui? Então, por isso que eu estou dizendo para você, isso aqui é nulo, porque para eles é genérico. Então, quando tu coloca claro o ministério, a sociedade num geral, a sociedade das comunidades carentes, a escola, o Ministério da Educação, a secretaria e assim sucessivamente. Deixa claro quem é esse cara, não genérico. O Estado, que Estado que tu está falando, qual dele? Quem é que é o responsável por isso, entendeu? Então, fica bem atento para deixar claro quem é o agente também, tá? Ó, agentes nulos, que também são nulos, tá? Alguém, ninguém, alguns, uns e outros, você. Verbo no imperativo, desde que não haja vocativo, ou seja, desde que não tenha alguém ali que tu atribua essa ação, tá? Então tem que ficar bem atento também. E esses aqui ficam claros que são nulos, né? Alguém. Alguém deve tomar uma providência. Então, né, não tem que alguém. Tá? O outro que é muito importante, que na maioria das vezes os alunos esquecem, é o modo ou meio, cara. Então, olha só, é a maneira pelos quais a ação é realizada, tá? Então, olha só, vamos ao quadro de novo. Então, olha só, esse aqui, cara, que é o meio ou o modo, é onde geralmente os alunos acabam perdendo nota aqui, tá? Então, olha só. Aqui a perguntinha é como? Como eu resolvo isso, tá? Então, olha só. Vou colocar a setinha aqui para vocês.
como eu resolvo isso? Geralmente tem uma tática para isso, tá? Se vocês quiserem poupar tempo e preocupação na redação do Enem, que é isso aqui, ó. Por meio de ou por intermédio de. Por intermédio de. Então, olha só. Claro que isso aqui é uma opção, vocês não precisam seguir isso aqui piamente, tá? Mas, por exemplo, por que eu estou dizendo que tu vai poupar uma questão de preocupação? Ah, tu vai dizer, o que deve ser feito? Criar mecanismos, por exemplo. Quem vai fazer isso? Ah, vamos supor que é o Ministério da Educação. Aí tu vai colocar, o Ministério da Educação deve criar mecanismos por meio de reuniões mensais com um grupo de professores. Exemplo, tu tá vendo que eu já deixei claro o meio que é para fazer isso? Então esses dois aqui, ó, o INEP, embora não haja um consenso dos gramáticos, ele considera o através, sinônimo de por meio de. Então, se vocês quiserem usar também através de, tranquilo, tá? O INEP, ele aceita isso. Tem gramáticos que dizem que não, né? Porque o através é através de, né? O sol, a luz do sol entra através da janela, é quando passa pelo meio de alguma coisa. Podem usar também, mas esses dois aqui de vocês, ó, ele já dá conta de detalhar o meio, tá? De como fazer essa ação, tá bom, gente? Vamos ao quadro de novo, a gente vai ver aqui que o próprio material trouxe alguns exemplos. Primeiro, portanto, para solucionar esse impasse, é importante que a mídia, por meio de exposições no meio digital, garanta ampla diversidade cultural e crie meios que impossibilite a difusão de dados pessoais, garantindo assim a minimização desta prática. Aí vocês vão me perguntar, professor, mas não tem muito meio ali? Tem, mas aí é desconto em outra competência, tá? Aqui nós estamos avaliando só a intervenção social. Isso aqui é um exemplo de meio ou modo. Outro exemplo. Dessarte, visando uma sociedade brasileira em que os usuários desses serviços online estejam mais informados sobre a seleção de conteúdos e sobre a coleta de dados do que ele acessa, é necessário que o Ministério da Tecnologia promova campanhas de conscientização. Alguns meios pelos quais isso pode ser alcançado são as próprias redes sociais, panfletos e propagandas e cartilhas de escola. Então, está vendo que nesse segundo exemplo aqui ele coloca um ponto final, mas esse outro período aqui, ó, ele está fazendo referência a esse primeiro. Então, esse aqui, na verdade, é um modo ou um meio de como realizar esse primeiro. E o último, que é o exemplo que eu disse para vocês, portanto, é necessário que os governos, aliados às multinacionais responsáveis pela fiscalização e gerenciamentos das redes sociais, demonstrem, através de projetos, propagandas e palestras, a influência indireta que os usuários sofrem. Isso teria como finalidade alertar as pessoas sobre os riscos do uso da internet. Então, tu está vendo, ó, através de projetos, propagandas e palestras, ele está definindo o meio ou o modo de como realizar essa ação que ele está propondo. Beleza, galera? Show? Então, vamos fazer um intervalinho para vocês colocar as anotações em dia, tomar uma água. Já já voltamos e fiquem conosco. E aí, galerinha, beleza? Voltamos então para o segundo bloco aqui da aula de redação e hoje um conteúdo, um componente aqui, a intervenção social que é muito importante para a redação de vocês, tá? Então a gente tinha terminado aqui o meio, vamos adiante. O efeito, meus queridos,
O que é o efeito? O efeito, na verdade, ele vai corresponder aos resultados pretendidos ou alcançados pela ação. Então para que fazer esse tipo de ação? Com o intuito de quê? Então aqui a gente tem alguns exemplos, ó. É preciso criar leis para que empresas apenas coletem os dados que são autorizados pelos usuários. Número 2. Para combatermos tais censuras, precisamos buscar outras fontes informativas além da internet, como jornais e televisões. Número 3. A família deve fiscalizar o que os filhos fazem na internet, evitando possíveis problemas. E o outro, número 4, aqui traz, com o objetivo de mostrar a importância de proteger dados pessoais. E esse último aqui, o próprio material do INEP traz também, que está de uma forma, é a mesma coisa, só que ele coloca um ponto. Então ele coloca, ó, nesse sentido, cabe ao governo, por meio do aumento da parcela de investimentos, com prioridade, fiscalizar e punir instituições que utilizem essa estratégia de direcionamento através de multas e aumento na cobrança de impostos. Essa iniciativa tem a finalidade de propor o uso adequado das tecnologias descobertas durante e posteriormente à terceira revolução industrial. Então é a mesma coisa que os outros, tá? Então vamos ao quadro e o outro elemento que é interessante para nós aqui, qual é? O efeito. Efeito. Então nós vamos lembrar da perguntinha aqui, que é para quê? Para quê? Então, essas são as 4 perguntas principais, porque o outro elemento, ele não vai ter pergunta, né? Ele não vai ter pergunta porque ele vai ser considerado detalhamento. Então, se a gente vem aqui, ó, essas são as 4 perguntas que vocês devem responder para fazer a intervenção de vocês. O que fazer? Quem deve fazer? Como deve ser feito e para quê? Então, aqui, o próprio para quê, que é uma final, né, uma oração final, ele já pode ser usado aqui, ó. Para quê? Para quê? Ou tu pode usar um outro, esses mesmos que eles trouxeram ali, né? A gente pode colocar a fim de separado, ó, que é finalidade também, ó. A fim de, a gente pode colocar com o intuito de, e assim sucessivamente. Todos que tenham um conceito de finalidade podem ser usados aqui. Então eu vou, por exemplo, como que ficaria por meio desses exemplos que a gente trouxe? A gente colocaria na nossa intervenção. Vamos supor aqui o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde deve criar mecanismos de proteção por meio de uma parceria com a Polícia Federal, vírgula, para que o cidadão sinta-se mais protegido. Para que, ou a fim de que, ou com o intuito de, e aí continua a tua intervenção. Então, essas são as 4 perguntas principais, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, nós vimos no início que são 5 elementos, né? São 5 elementos. Então, o outro, que nós vamos analisar logo, logo, ele é chamado de detalhamento, mas aí não tem pergunta, gente. Aí não há uma pergunta e nós vamos ver o porquê, ó. Detalhamento. Então, na verdade, o que tu precisa responder na tua intervenção são essas 4 perguntas. O que, quem, como e para quê. O detalhamento, nós vamos ver que é um detalhamento em um desses 4 elementos aqui, que é um detalhe a mais que tu traz sobre um desses 4. Então, tu não precisa responder pergunta nenhuma, tá legal? Então, vamos voltar aos slides ali. Olha só, o que o INEP traz como detalhamento, tá?
Então, esse aqui eu queria que vocês prestassem atenção, porque essa parte é bem nebulosa, assim, da correção. Porque umas pessoas, às vezes, colocam alguma coisa e são considerados detalhamento, outras colocam e não são considerados, e assim sucessivamente. Então, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo aí. Mas eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte agora, tá legal? Detalhamento é o elemento que acrescenta informações à ação, ao agente, ao modo, meio ou ao efeito. Então, vocês viram o que eu falei? São 5 elementos. O detalhamento, ele, na verdade, vai detalhar um desses 4 aqui que a gente viu no quadro antes, tá? Então, ó, detalhamento da ação. Vamos ver o primeiro exemplo aqui, ó. Por isso, é muito importante que todos os usuários da internet pesquisem em diversas fontes diferentes, como, por exemplo, vários sites, livros, jornais e etc., antes de tomar uma decisão importante. É tido como detalhamento por exemplificação, que eu estou exemplificando a mais. Número 2. Por fim, o indivíduo deve se atentar para não ser manipulado. Afinal, a internet tem o dever de informar e não de influenciar. Então, esse é o tipo de detalhamento justificativa. Então, para vocês entenderem bem o que é o detalhamento, é algo a mais que eu trago em relação a um desses 4 elementos que a gente viu aqui. Ou um detalhe a mais sobre a ação, ou um detalhe a mais sobre o agente, ou um detalhe a mais sobre o modo ou meio, ou um detalhe a mais sobre o efeito. Qualquer detalhe que for a mais, algo diferente que tu está colocando em relação a esses elementos que a gente acabou de ver agora aqui no quadro, eles são considerados detalhamentos, tá? Detalhamento, não há detalhamento nulo. O que tu deve cuidar, por exemplo, é, muitas vezes as pessoas colocam 2 para quê. Colocam lá para quê assim e colocam um segundo para quê. E esse segundo para quê, ele é considerado um elemento só, porque aí ele não é considerado detalhamento. E a gente vai ver tudo isso aqui, tá bom? Então prestem bem atenção agora. Ó, como a gente detalha, então, o agente. Quem é o agente? O Estado, o Ministério, a escola e assim sucessivamente. Ó. Assim é necessário que o Estado, vírgula, na condição de garantidor dos direitos individuais, vírgula, tome providências para mitigar esse problema. Então, tu está vendo que aqui, ó, esse em laranja, ó, na condição de garantidor dos direitos individuais, ele é considerado um detalhamento de Estado. Então, eu não deixei o Estado solto, embora eu não goste dessa terminologia Estado. Tá? O Estado é o Estado, que Estado está falando. Tá? Mas, mesmo assim, ele traz um elemento que é considerado pelo INEP e ele detalha ele nesse laranja. Então, isso aqui é detalhamento do agente, de quem tu está citando para resolver essa questão. Tá? Número 2. Dessa maneira, urge que as grandes mídias sociais, a exemplo, TV e jornais, informem as pessoas a respeito da manipulação comportamental do controle de dados na internet, por meio de campanhas em seus veículos. Então, tu está vendo, ó, que aqui ele traz, ó, grandes mídias sociais. Aí ele bota uma vírgula, ó, e aí ele detalha, a exemplo, TV e jornais. Informem. E aí ele continua escrevendo a intervenção dele. Então, tá vendo que nesse laranjinha aqui, ó, tem um detalhe a mais de quem é essas mídias sociais, ele dá um exemplo. Então, também é considerado detalhamento do agente. Tá? Então, tu está detalhando o agente aqui. Para detalhar um modo ou um meio, que para mim é uma das formas mais difíceis de tu detalhar um modo ou meio. Eu acho mais fácil tu detalhar o agente, ou tu detalhar outra forma. Até a ação é mais fácil, mas o modo ou meio tem uma forma também que eles consideram aqui, tá? Vamos ver o primeiro. O governo central deve impor sanções a empresas que criem perfis
de usuários para influenciar suas condutas, por via da instauração de secretarias planejadas para atuação no ambiente digital, uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares. Então, tu está vendo, gente, olha só, aqui está quase completinha, né? E a gente vai tentar aqui analisar ela bem. Quem é que é o agente aqui nesse primeiro? O governo central. Então ele diz, ó, ou melhor, escreve, o governo central deve impor sanções. Então tu está vendo, ó, qual é o agente? Governo central. Qual é a ação? Impor sanções. Como? Por via da instauração de secretarias para a atuação no ambiente digital. E aí agora ele explica um detalhe do meio, porque ele já deu um meio aqui, ó, um modo, ó, por via da instauração de secretarias planejadas para atuar no ambiente digital. Daí ele bota vírgula. Uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações efetivas, para que, com o fito de minorar o controle de comportamentos por particulares, que é também chamado de detalhamento por justificativa. Então vocês perceberam aqui, tem todos os elementos. Tudo que não está nas perguntas básicas é considerado detalhamento. Então ele trouxe uma explicação, tá vendo? Ó, uma vez que tais plataformas, então é só esse trechinho aqui, ó. Parece super difícil, mas é só esse trechinho do meio ao modo que é considerado um detalhamento. Lembrando que, como a gente viu já lá na aula, quando analisamos a competência 5, que embora tu possa fazer duas, tu pode fazer duas, sem problema algum, duas intervenções, tu só vai ser avaliado na mais completa. Por isso que eu aconselho vocês a fazer a primeira intervenção, se caso vocês optarem por fazer duas, a primeira mais completa de todas. Então tu já deixa claro logo quem vai fazer, o que é para fazer, como é para fazer. Aí lá no final tu bota o para quê. Se tu introduzir alguma coisinha a mais, e esse aqui é um exemplo muito bacana, que tem no material do INEP lá, porque o cara só explicou. Ele só coloca uma vez que tais plataformas padecem de fiscalizações. Parece, tá vendo que ele está justificando a ação dele? Porque elas padecem de fiscalizações, por isso que eu estou propondo isso. Então é uma justificativa, está bem completinha essa aqui. E a segunda também é exemplificação. Portanto, medidas devem ser tomadas. O governo deve promover, mediante mídias influenciadoras, como Rede Globo, SBT e Record, campanhas a fim de conscientizar a população brasileira dessa manipulação. Então, tu está vendo que ele está dando exemplos ali? Ele fala em mídias influenciadoras, vírgula, e aí ele exemplifica. 1, 2, 3, vírgula, a fim de conscientizar a população. Então, tu está vendo que a preocupação dos candidatos é sempre a seguinte, ó, responder de forma efetiva as perguntas que são necessárias, que é o que, quem, como e para quê. Então, eles respondem logo. Óbvio, se der espaço para te colocar um detalhamento, beleza. Entenderam? Então, é isso que tu tem que te preocupar. Vamos ao quadro que eu quero só colocar um esquema para vocês, que é o seguinte, ó. Fazer uma divisão aqui para a gente não confundir. Então, olha só. O que tu vai trazer aqui, professor? O que eu vou colocar aqui? Vou colocar de preto, tá? Então, nós vamos colocar o agente, tá? Primeiro, eu vou colocar o agente. Coloquei o meu agente aqui, ó. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma ordem para esse agente, tá? Aí eu coloco o meu agente aqui e eu coloco ao ladinho aqui, ó, vou colocar uma seta para cá, uma ordem, né? Porque eu preciso dar uma ordem para ele para essa ação ser efetiva.
Então, depois disso aqui, ó, o que, que vai vir, professor? Vai vir a minha ação, que é, por exemplo, vai estar junto com essa ordem. Então, eu vou colocar o agente e aí eu vou colocar a ação. Aí, depois, eu já me preocupo de colocar o meio ou modo ou como, tanto faz, né? Com os dois aqueles ali que a gente já viu como exemplo, por meio de e por intermédio de. E depois, logo aqui, ó, eu já coloco para quê, tá? Então, vai ficar assim, ó, mais ou menos, tá? A gente vai colocar, vamos supor, o Ministério da Saúde, Ministério da Saúde, tá? Olha aqui, ó. Já disse meu agente. E agora, professor? Agora, lembra que a gente vai ter que dar uma ordem para ele e já colocar a nossa ação, que é o quê? Então, eu vou colocar aqui, ó. O Ministério da Saúde deve. O Ministério da Saúde pode. O Ministério da Saúde tem o dever. Sei lá, qualquer modalizador de ordem que tu quiser colocar aqui. Colocou o modalizador de ordem, vou dar a ação. Deve criar. Deve fiscalizar. E assim sucessivamente. Ó, dei a ordem. Ah, legal, professor, e agora? Agora eu vou colocar como. Ah, eu posso colocar uma vírgula e colocar por meio de, ou por intermédio de, Ah, legal, professor. E no final eu coloco lá para quê, né? A fim de, E aí, professor, e o detalhamento? Aí fica a teu critério. Aí tu pode escolher detalhar aqui. Todos esses sinais vermelhos aqui, ó, é onde pode ir o detalhamento, ó. Pode ir o detalhamento, que a gente já viu que é do agente. Pode ser o detalhamento da ação, que pode ser aqui, ó, onde está essa bolinha vermelha. Pode ser o detalhamento do meio, que a gente acabou de ver ali, que é a justificativa, e pode ser depois aqui. Então, em qualquer parte dessas, tu tem que introduzir uma informação nova que foge a apenas responder as 4 perguntas. E aí nós vamos ter aqui o nosso detalhamento, tá? Então, fica mais ou menos assim. O Ministério da Saúde, que é o meu agente, exemplo, tá? Deve ou pode, ou tem o dever, criar, fiscalizar, aumentar, construir. Então, estou dando outra ordem aqui para ele. Por meio de uma arrecadação de verba maior, por meio de uma parceria com o Ministério da Fazenda, a fim de que o problema seja sanado e que as crianças aprendam desde cedo. Parará. E no meio, ó, tá vendo? Ó, eu vou ter que colocar um detalhamento, que daí eu tenho 5 elementos. Mas é mais ou menos assim que fica a nossa intervenção social lá no dia da prova de redação, tá? Então, gente, olha só. Vimos aqui exemplo do meio ou modo e agora nós vamos ver do detalhamento do efeito, ou seja, o desdobramento do efeito. Então, olha só. São exemplos de detalhamento do efeito. No entanto, é importante também uma conscientização nas escolas e uma intervenção do Estado, através da criação de instituições que promovam palestras sobre o assunto. Dessa forma, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico, diminuindo assim as influências e manipulações pelo controle de dado. Então, olha só, é um efeito dentro de uma mesma proposta. Então, ó, desdobramento de um efeito, porque ele está dizendo, ó, espera-se que as pessoas tenham maior senso crítico. Esse aqui é o efeito, ó, que ele está colocando, ó. E essa continuação aqui, ó, diminuindo assim
as influências e manipulações pelo controle de dados, ela é considerada, então, um desdobramento desse efeito, tá legal? E a mesma coisa acontece aqui, ó. Porque se a gente for ver, ele vai colocar ó, o governo, por meio do Ministério da Educação, deveria implementar matérias educativas sobre o uso do ambiente virtual para que o estudante tire suas próprias conclusões sobre as informações que por aí circulam na rede. Então, tu tá vendo? Ó, para que, ó, tá vendo, ó? Então, ele já colocou o efeito. E aí ele coloca um outro, que é um detalhamento do efeito, porque ele está dizendo, ó, para que no futuro, então a gente tem uma perspectiva de futuro aqui, que é diferente desse primeiro. Aqui é o efeito, aqui é o detalhamento, ó. Para que no futuro possa ser um cidadão bem instruído, com opinião forte e um respeitoso poder argumentativo. Então, tá vendo? No futuro, é uma perspectiva, por isso que é considerado um detalhamento do efeito, e não um outro efeito. Então, olha só, aqui, ó. Aqui, a gente já não tem, ó. Por quê? O que a gente tem aqui, ó? Contudo, devemos sempre estar atentos aos limites, para que os povos não percam sua essência e culturas, e para que possamos ter a grande rede como aliada à humanidade. Por que esse aqui a gente tem, olha só, para que os povos não percam sua essência, primeiro efeito, e para que possamos ter a grande rede como aliada. Esse segundo, tá? Na verdade, ele não está explícito que ele é decorrente do primeiro, porque eles têm apenas um conectivo, que é esse E aqui, ó. E para quê? Ou seja, a gente não tem um detalhamento do efeito aqui. O que a gente tem são dois efeitos. Ah, professor, então eu vou ser considerado duas vezes? Não. Tu vai ser avaliado só uma. Então, tu entendeu a diferença? Nesse aqui tem o para quê, ó. E o E. No outro tem para quê no futuro. Então, ele está, na verdade, o outro que a gente acabou de ver, qual é a diferença? Ele está explícito que ele é uma decorrência do primeiro, porque é no futuro, ele já disse o efeito, aqui não. Aqui não tem isso explícito, então a gente tem dois detalhamentos e que vão contar como apenas um detalhamento, tá bom, gente? Então é isso que vocês têm que ficar muito ligado, que é na transição da ideia dentro do período ali, tá? Então tem que ficar explícito que esse segundo ele é uma consequência do primeiro, que ele é uma decorrência. Se não ficar ali explícito, tu vai ser avaliado apenas uma vez e não vai contar nada para ti a mais, tá? Isso aqui, gente, é apenas para vocês terem uma ideia aqui das perguntas, ó. Porque ele escreve assim, ó. Por isso deve-se pegar as rédeas do que se quer ver na sua pesquisa, seja desabilitando o registro de dados, seja sendo consciente por si. A gente tem o que deve ser feito, que é pegar as rédeas, que está bem subjetivo, que não diz nada para mim. A grande pergunta é, que eu vou fazer para vocês, quem executa isso? Não sei, ele não deixa claro. Eu não sei, ele diz, por isso deve-se pegar as rédeas. Quem pega a rédea, ele não diz. Segundo lugar, para quê? Por que ele quer desabilitar o registro de dados? Não sei, ele não deixa claro para mim aqui. E qual outra informação importante que ele traz aqui para nós? Nenhuma. Então, está vendo que está bem incompleto? Ah, professor, mas eu queria que fosse a polícia... Ah, tá bom, tu queria, mas tu não escreveu isso. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo para vocês terem como uma intervenção que está com problemas. Por quê? Porque ela diz o que deve ser feito, que é pegar as rédeas do que se quer. Ela diz como, porque ela vai dizer desabilitando o registro de dados, só que ela não responde o resto, a gente não sabe. Para quê? Quem faz e nenhuma outra informação a mais relevante tem nessa intervenção. Certo, gente? Beleza? Espero que tenham gostado da aula.
Nas próximas aulas a gente vai voltar ainda à intervenção, porque é um assunto bem complexo, mas espero ter ajudado. Fiquem conosco aí e bora escrever redação. Tamo junto, até a próxima.